Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Luciana Sanches Mendes e esse é mais um tutorial em semântica formal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a semântica modelo teorética, mais especificamente vou falar das extensões, das denotações. No último vídeo, a gente viu a composicionalidade e a sua formulação de que o significado do todo depende do significado das partes, e de que o significado do todo também depende da forma com que essas partes estão organizadas. A gente viu, então, que a semântica formal vai formular uma teoria da composicionalidade semântica. Nesse vídeo, para fazer essa composicionalidade, eu vou apresentar as extensões do léxico e das regras, ainda de forma bastante básica. Começando por uma sentença bastante simples como essa daqui, João trabalha. A imagem é um pouco para a gente pensar nas condições de verdade. Aqui eu coloquei a composição entre João trabalha. Eu não estou usando nenhum rótulo sintático, mas você pode usar aqui os rótulos da sua preferência. A gente tinha visto essa formulação de que S é verdadeira se e somente CP. Então aqui a gente já pode colocar um exemplo de que João trabalha é verdadeira se e somente se P. Para apresentar a denotação, a semântica formal usa uma função de interpretação, que é essa representação por esses colchetes duplos que são aproximados. Essa função de interpretação é entendida da seguinte forma: ela é uma função que se aplica ao item da língua e devolve a sua denotação. Então a gente tinha S é verdadeira se e somente se P. Nessa formulação da função de interpretação, a gente coloca o S dentro da função de interpretação e diz que é igual a 1 se e somente se P. Voltando para o nosso exemplo, então você tem João trabalha é igual a 1 se e somente se P. Agora, olhando para o léxico, de fato, a função de interpretação aplicada a João, que é um nome próprio, vai retornar o indivíduo João. O que quer dizer isso? Quer dizer que João denota o indivíduo João. João, em negrito, dentro da função de interpretação, é um item da língua. O indivíduo João é o indivíduo denotado por esse item da língua. De forma simplificada, a gente apresenta simplesmente assim: a denotação de João é João. A denotação de trabalha é o conjunto das pessoas que trabalham. E aí a forma que isso aparece na formulação é assim: a função de interpretação aplicada a trabalha é igual ao conjunto dos X, tal que X trabalha. Então, quando a gente vai fazer a composição, a gente tem aqui a denotação de João e a denotação de trabalho. Agora, quando a gente junta essas duas denotações, eu preciso então de uma regra de composição. A primeira regra e mais simples é essa daqui, que diz: seja X um nó ramificado, aqui eu tenho um nó ramificado, cujos constituintes imediatos são Y e Z. Y e Z. Se a denotação de Y é um indivíduo, como aqui a gente tem um indivíduo, e a denotação de Z é um conjunto, como aqui a gente tem um conjunto, então a extensão, a denotação de X, que era o nó ramificado, aqui S, é igual a 1, se e somente C. A denotação de Y pertence à denotação de Z. Então, aqui substituindo X pela sentença, Y por João e Z por trabalho, a gente tem que João trabalha é igual a 1, se e somente se a denotação de João pertence à denotação de trabalho. A gente substitui a denotação de João pelo indivíduo João, a denotação de trabalho pelo conjunto dos X, tal que X trabalha, e finalmente a gente tem que a denotação da sentença João trabalha é igual a 1, se e somente se João pertence ao conjunto dos X, tal que X trabalha, ou seja, se ele pertence ao conjunto das pessoas que trabalham. Então a gente viu nesse tutorial as extensões necessárias para fazer uma semântica composicional, ou seja, as denotações do léxico e a denotação de uma primeira regra de composição, para que assim a gente possa fazer o cálculo das condições de verdade. Bons estudos!